Bom dia a todos, também aos irmãos, a paz do Senhor. Estou aqui na Praia dos Namorados, meditando aqui na Palavra de Deus. Já filmei aqui o nascer do sol e hoje, no dia 17 de março de 2021, gostaria de ler aqui um texto da Palavra. O vento está aqui um pouco atrapalhando a filmagem aqui, a postagem, e o barulho também das ondas, mas vamos rapidamente ler um texto da Bíblia que está no livro de Deuteronômio, capítulo 34, último livro de Deuteronômio, e diz assim, versículo 4, 34, 4. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: à tua semente a darei. Mostro-a para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu Moisés ali, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. A história de Moisés é uma história muito interessante. Tudo na vida de Moisés foram milagres, foram operações de Deus de forma maravilhosa na vida dele, desde o seu nascimento até a sua morte. O corpo dele nunca foi encontrado e ele foi sepultado contemplando a terra prometida. Ele não entrou em Canaã, ele não entrou na terra prometida. Diz a Bíblia que ele cometeu um pequeno erro, mas isto não foi o suficiente, ou melhor, não foi obstáculo para ele alcançasse os favores de Deus, a bênção de Deus, a eternidade de Deus. Um erro simplesmente por ter ferido a rocha 2 vezes, aí simbolizando o sacrifício de Jesus, a rocha inabalável que poderia e só pode ser ferida uma vez, ou seja, o sacrifício da cruz só pode ser feito, realizado, e Deus projetou, programou lá na cruz uma vez só. Não haverá mais crucificação, não haverá mais holocausto, não haverá mais sacrifício do Filho de Deus. A Bíblia fala que Moisés ele morreu com 120 anos e destaca-se que nesses 120 anos ele viveu 40 anos no palácio, 40 anos no deserto como pastor de ovelhas e 40 anos no deserto continuando em rumo, ou seja, em direção à terra prometida, guiando o povo de Israel. Então essa viagem de 40 anos no deserto foi a última viagem dele. Igualmente, as nossas vidas, elas têm uma passagem interessante, uma divisão interessante, como na vida de Moisés. Deus colocou Moisés e o instruiu em toda a ciência egípcia. Ele era um homem que sabia ler, escrever, um homem que conhecia várias ciências, enfim, Deus preparou ele no conforto de um palácio. Mas Deus também colocou ele no deserto. Por quê? No deserto, ele como pastor de ovelhas, ele deveria ser humilde, ele deveria aprender a humildade de cuidar do rebanho, de cuidar de uma igreja, de um povo. E esses 40 anos no deserto, como pastor de ovelhas, foi o suficiente para tirar dele, do coração dele, da mente dele, toda a crendice, tudo aquilo que era lá do Egito, toda aquela influência de deuses e paganismo, enfim, tudo aquilo que não agradava a Deus foi tirado do coração dele. E ele, nesses períodos de 40 anos, é como se ele tivesse uma lavagem cerebral. E Deus também quer isso de nós,
quer que tiremos da nossa mente, esvaziemos da nossa mente tudo aquilo que não agrada a Ele. Por quê? Porque só podemos ser usados por Ele vazios de tudo aquilo que não agrada a Ele, de toda superstição, de toda crendice errada, de toda tradição equivocada. Então, quando Moisés ele partiu para a terra prometida, guiando o povo dele, ele já estava com a mente já preparada por Deus. Deus o preparou no deserto. E a última fase da vida dele, os restantes dos 40 anos, foi peregrinando no deserto, foi tendo experiências com Deus. Faltava água, ele ia e o Senhor brotava água da rocha. Chegou no Mar Vermelho, o mar se secou, o povo passou a pé enxuto. Faltou pão, Deus providenciou o maná. Ou seja, Deus nunca desamparou o Moisés, nem o povo dele. E ele era como um mediador. Quando ele chega no arraial e o povo está adorando uma imagem, um bezerro de ouro, o Senhor ele quebra as pedras da lei, o Torá, ali, os mandamentos, e Deus se ira com o povo de Israel. O Senhor diz, olha, esse povo não é mais meu povo eleito, esse povo não é mais o meu povo. E, e Moisés intercede pelo povo. Moisés, ele ora pelo povo. Moisés, ele diz, Senhor, nós vamos voltar lá para o Egito. O que eles vão falar de Deus? Vão falar de Deus, dizendo que esse Deus matou o povo lá, deixou o povo morrer no deserto. E Deus assim ouviu as orações e o Senhor restabeleceu o pacto e ao invés de renegar o povo e deixar o povo de lado, o Senhor, ele abraçou o povo de Israel e continuou essa eleição. Deus quer fazer a mesma coisa contigo, conosco, que é, em primeiro lugar, nos preparar, né? Nos dar toda a instrução. Em segundo lugar, Ele quer também esvaziar a nossa mente, o nosso coração, daquilo que não agrada a Ele. E em terceiro lugar, foi a terceira fase da vida dele, Deus quer também, Ele quer usar você como instrumento para guiar alguém, para ser um líder, para trabalhar na obra dele, para exercer um ministério, para exercer uma função nessa terra. Algo Deus quer fazer através da sua vida. E aqui está os últimos dias de Moisés. Ele olha a terra prometida, namora a terra, e Deus fala para ele, você não vai entrar nessa terra. Ele não entrou, mas tenho certeza que lá no céu ele entrou, lá nas terras celestiais, lá na eternidade de Deus, lá está Moisés. Que Deus nos abençoe. Estou aqui na praia e chegaram algumas pessoas com canoas e tal. Você está ouvindo ao fundo a voz dessas pessoas e eu vou encerrar esta gravação pedindo a Deus que te abençoe. Abençoa, Senhor, estas pessoas que nos ouviram, que ouviram a Tua palavra. Abençoa, Senhor, para que sejam instrumentos da Tua palavra, da Tua obra, da Tua vontade. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe.